O Brasil vai eleger o seu novo presidente no mês de outubro. Somos o último em uma lista de vários países da América Latina que realizaram eleições presidenciais neste ano de 2018. Em todos eles, houve uma disputa acirrada entre grupos progressistas e conservadores. Nós vamos discutir esses processos eleitorais e os rumos da política no continente. Haveria semelhança entre a nossa realidade e a dos países vizinhos? Democracia na América Latina é o tema do programa de hoje. Os nossos convidados são Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, que é doutor em Direito Internacional, e Eduardo Viola, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, a UNB. Queria agradecer a vocês pela presença aqui no nosso programa. Nós tivemos, como eu disse na abertura, neste ano na América Latina, vários processos eleitorais que mostraram alguma polarização. O México, por exemplo, onde a esquerda volta ao poder. A Costa Rica houve uma polarização muito grande entre grupos de direita e esquerda. Tivemos o caso da Colômbia, onde o candidato do ex-presidente ganhou, do ex-presidente Uribe, um candidato mais conservador. Eu queria começar perguntando ao professor, nós poderíamos dizer que essa tendência dessa polarização entre grupos de direita e de esquerda, conservadores e progressistas, ela é uma tendência da América Latina que reflete um movimento mundial? Ou há especificidades no nosso caso? O Brasil segue pelo mesmo caminho? Qual a avaliação que o senhor faz desse momento? Bom, existe sem dúvida nenhuma uma crise da democracia no mundo. E a América Latina não está fora disso. É uma tendência mundial profunda, digamos, tá? Que é em parte porque a institucionalidade democrática tem dificuldade de se adaptar às transformações profundíssimas geradas por a disrupção tecnológica e pela globalização. Muito mais pela disrupção tecnológica que pela globalização. Não haveria tempo de discutir isso agora, mas porque muitas vezes se pensa que a globalização é mais importante que a disrupção tecnológica. Então, a América Latina está nesse quadro. O que tem na América Latina neste momento? Em vários países houve polarização muitas vezes. O novo que está vendo varia, porque, por exemplo, Brasil é um país onde emerge agora uma força política claramente de direita, que não tinha historicamente, desde a democratização, isso não se manifestava como força muito minoritária e hoje tem ascendido muito. O fenômeno é muito complexo, tá? Tem a ver com uma transformação profunda na sociedade, entre outras coisas, pelo avanço extraordinário das igrejas protestantes evangélicas no Brasil. Que sobretudo as pentecostais. Sim, que se estão se aproximando de 1/3 da população. Bem, as igrejas evangélicas, mesmo pentecostais, são herederas da reforma protestante. São, por lo tanto, valorizam muito mais o mérito individual, por exemplo, que uma lógica de intervenção estatal, de mais coletivismo. E, no caso, por ser evangélicas, se combina então aqui uma tendência para apoiar mais liberalismo econômico com forte conservadorismo sociocultural. Tá? Em outros países, por exemplo, em Colômbia, o que está acontecendo é mais ou menos parecido. É dizer, o que é o novo em Colômbia? Que o centro-esquerda está avançando. Se nós vemos eleições anteriores, por exemplo, a eleição anterior foi uma disputa entre Uribe, não como candidato, mas e Santos, digamos que havia sido ministro de Uribe. E Santos teve um papel fundamental na política dura em relação às Farc, que acabou evitando a desintegração da sociedade colombiana. Tá? Então, nós temos já países como Chile e Uruguai não têm polarização. É uma oscilação clara entre centro-esquerda e centro-direita. No Uruguai,
a tendência agora é para a alternância no poder, para a vitória do Partido Nacional nas próximas eleições, embora isso é ainda muito em aberto, digamos, tá? Mas o Partido Nacional não expressa uma força polarizante, sino que está dentro de o Frente Amplio, onde predominou o centro-esquerda e não a esquerda, digamos, embora tenha forças de esquerda no Frente Amplio, e o centro-direita. Eu queria pegar um ponto que o senhor toca para colocar o Welber no nosso debate. O senhor fala que os conservadores, as forças conservadoras ou de direita, normalmente são identificadas com o liberalismo econômico, né, com práticas mais liberais na economia. Mas na prática isso acontece porque nós temos visto discursos que são conservadores em determinadas áreas, mas que não caminham para o liberalismo econômico. Isso é bem interessante, até completando o que o professor dizia. A América Latina tem várias experiências nacionais que são distintas, então é difícil dizer e equiparar todas as experiências. Houve, de fato, na década passada, em quase todos os países da América Latina, talvez salvo a Colômbia, uma certa guinada à esquerda. Então, houve um momento que você tinha vários países, vários presidentes de esquerda, em quase todos os países da América do Sul, principalmente. O que está acontecendo, além dessa polarização que nós vemos em alguns países, são que alguns temas se tornam muito relevantes em todas as campanhas eleitorais. A questão da corrupção, Sim. que inclusive se espalhou do Brasil com os mesmos personagens, às vezes, por outros países da América Latina. A questão da violência, quer dizer, a América Latina hoje é a região mais violenta do mundo, e isso acaba favorecendo o discurso mais à direita de uma reação policial, principalmente, mais do que uma reação sobre os problemas que são estruturais da economia, das economias da América Latina. Então, esse discurso mais à direita, ele também tem esse fomento da questão da violência, principalmente, em vários países. Quando você pega o discurso da direita, em tese, há uma tendência a se equivaler digamos, a direita com o liberalismo econômico, que não necessariamente é verdadeiro. Exatamente. A extrema-direita na América Latina tem uma longa tradição de intervencionismo estatal, muitas vezes vinculado, inclusive, a governos militares. Então, o que nós vemos em vários países, é claro que quando há, principalmente segundo turno, há uma tendência à convergência ao centro, principalmente em política econômica. E aí os candidatos moderam seu discurso, buscando o apoio das classes médias e do mercado. Agora, nós percebemos que, em muitos casos, o eleitor não tem a percepção disso, né? Porque se confunde uma plataforma política com uma plataforma econômica. Exatamente, quando na realidade muitas vezes são contraditórios, ou seja, há alguns discursos, mesmo no Brasil ou em alguns países, como é o caso, que é uma eleição importante que nós vamos ter, que não está aí, é a eleição da Argentina no ano que vem. No ano que vem, exatamente. Que é uma outra eleição extremamente importante, onde muitas vezes o discurso socialmente conservador não necessariamente implica um liberalismo econômico e vice-versa. E esse discurso conservador, como foi mencionado pelo Viola, ele tem sido cada vez mais influenciado, não só por essa reação das condições econômicas e de violência na América Latina, mas também por valores de perda do valor do Estado laico, de intervenção cada vez mais maciça de ideias religiosas na campanha eleitoral. Professor Viola, o senhor já falou rapidamente na sua primeira intervenção que alguns países da América Latina, vamos citar dois especificamente, Uruguai e Chile, têm passado ao largo dessa polarização nos períodos eleitorais e até fora desses períodos eleitorais. Por quê? O que há diferente no Uruguai, no Chile, em que a gente percebe alguma normalidade nos períodos eleitorais? Bom, es decir, en términos generais está claro, no índice, en cualquier índice de qualidade da democracia, né, dos mais sofisticados, tipo Politik 4, ou mesmo o de Intelligence de The Economist, até outros mais simples, como Freedom House, mostram que Chile e Uruguai são os países de maior qualidade democrática da América do Sul. E, se pensamos em toda a América Latina, o outro é Costa Rica. Maior qualidade democrática, por quê? Porque tem um Estado mais eficiente, né? Os impostos arrecadados se tornam muito mais em benefício para a sociedade, tem muito mais taxas de homicídio muito mais baixas, no caso de Chile é muito baixa, claramente, digamos, a nível europeu, digamos, tá? E taxas de corrupção muito baixas, tá? Então, vou me concentrar em Uruguai e Chile. Esses fatores determinam uma
boa qualidade democrática, a mais alta de longe da América Latina e equivalendo-se em alguns aspectos às mais altas do mundo, se nós vemos os índices. Isso, então, cria satisfação com a democracia nesses países. Tá? Então, que é oposto do que nós vemos no Brasil hoje, onde tem uma queda a satisfação com a democracia é baixíssima. Não estou falando apenas do apoio à democracia, que tem caído, mas a satisfação é de 10%, é uma das mais baixas da América Latina. Então, por quê? Precisamente pelo que falava Barral. Altíssimos índices de corrupção, que cresceram muito nos últimos anos por uma série de fatores, mas que agora são muito mais visíveis por causa da incisividade que teve o Ministério Público e o Judiciário na primeira instância, por assim dizer. Então, isto escancarou totalmente a questão da corrupção. E, obviamente, nas sociedades em que a corrupção vigorou predominantemente durante governos de esquerda ou centro-esquerda, há uma reação em favor de forças de direita ou centro-direita. Claro que aqui no Brasil a corrupção é generalizada, mas certamente teve um aumento extraordinário de escala a nível federal durante os governos do PT e de Temer, digamos, né? Então, este é um fator que explica a resposta sintética é o seguinte: é a qualidade da democracia que gera satisfação com a democracia e então forma forças para o centro, inclusive com sistemas partidários multipartidários moderados, que é o fundamental para a qualidade da democracia, oposto do Brasil, que é um sistema multipartidário de extrema fragmentação e extraordinariamente disfuncional hoje. Welber, todo esse cenário político da América Latina, com essas eleições que aconteceram esse ano, que ainda vão acontecer no caso do Brasil, da Argentina no ano que vem, tem que tipo de impacto nas relações econômicas entre os países? Qual que é a previsão que nós podemos fazer nesse sentido para a América Latina? Aí tem dois fatores interessantes. O primeiro deles é que o alinhamento ideológico facilita acordos internacionais. Isso já existe, já foi demonstrado várias vezes. Quando há um certo alinhamento ideológico, por exemplo, entre Brasil e Argentina, o Mercosul avança. Esse é um fator claro de que a polarização acaba dificultando isso, porque acaba externando outras séries de problemas para os quais os líderes têm soluções distintas. Então, a América Latina, para te dar um exemplo concreto, vai ter que enfrentar a questão da Venezuela em algum momento. A questão da Venezuela vai se transformar num problema migratório muito sério, onde a diversidade... Já está se transformando. Mas vai piorar, né? E com longo prazo de recuperação. E para esse problema, líderes com visões muito diferentes dificultam uma ação coordenada. Estou falando da área social, mas isso tem implicação clara na área econômica também, inclusive de liberalização econômica na região. Um outro fator que é interessante é a própria relação com os Estados Unidos. É bom lembrar, e essa mudança aconteceu nos últimos 10 anos, nos últimos 10 anos, praticamente todos os países da América Latina, fora o México, passaram a ter na Ásia os maiores parceiros econômicos ao contrário dos Estados Unidos. Tem alguns países da América Central, Caribe, que ainda tem muita dependência da economia americana, mas não é o caso da América do Sul, que hoje mira a Ásia. Então, a segunda questão é como é que mudanças de visão ideológica na América do Sul podem determinar essa relação com os Estados Unidos, acelerando, inclusive, essa maior abertura para a Ásia. Professor, a situação da Venezuela, que foi colocada aqui. Qual é o caminho e qual é o impacto da situação da Venezuela nos outros países da região? Gigantesco, em todo sentido. É a maior tragédia, catástrofe econômica, social, política e humanitária da história da América Latina, pelo menos nos últimos 50 anos. Tá? É algo gigantesco. A futuro, não dá para o que dá para perceber, infelizmente, é deterioro crescente e crescente. Não há saída no horizonte. Ou seja, ainda não chegamos ao fundo do poço. Pode piorar a situação da Venezuela. Pode piorar muito. As sociedades podem apodrecer
permanentemente. Não há nada que garante que, algumas visões wishful thinking, digamos, da política, já chegou ao mais abaixo, agora, não. Venezuela, todos os indicadores são de piorar continuamente. Venezuela é uma sociedade destruída, a fábrica social está destruída, em um nível, e não há, enfim, é uma catástrofe, claro, em outros parâmetros similar à da Síria, digamos, está certo? Claro que não tem o nível de violência que tem a Síria. Então, perfeito. Qual é o impacto principal? São dois impactos. Primeiro, já está tendo, por exemplo, todo um impacto de refugiados, que aumentam permanentemente. E a questão dos refugiados maior não é sobre o Brasil, não sei aqui, nem remotamente. Não só Colômbia, Equador, Peru, Chile, Argentina e Uruguai recebem muito mais, mas muito mais refugiados venezuelanos em relação à população e muitas vezes em números absolutos também. Ou seja, eu diria, mesmo países pequenos como, não apenas Colômbia, Equador, Peru, Chile e Uruguai têm recebido em números, não Uruguai, em números absolutos, mais que Brasil. Então, este é um ponto fundamental a entender, porque aqui há todo um ponto que às vezes exagera sobre a dimensão disso. O outro ponto decisivo, a catástrofe venezuelana é uma espécie de incentivo no eleitorado contra forças de esquerda, particularmente forças de esquerda que tenham estado apoiado os governos chavistas na Venezuela. Então, isto claramente vamos dizer, isso é algo que está no horizonte e que realmente e é real, digamos. Então, a questão é, a catástrofe de Venezuela favorece forças, digamos, de direita, centro-direita, no máximo um pouco de centro-esquerda, mas com certeza forças de esquerda são desfavorecidas pela catástrofe venezuelana, porque a esquerda apoiou a catástrofe venezuelana. Sim, mas quando a esquerda é substituída por forças mais conservadoras, como aconteceu, por exemplo, na Argentina e no Brasil, depois do impeachment, nós temos percebido que as soluções prometidas, sobretudo na economia, não vêm. A Argentina vive uma situação econômica muito ruim no governo de Maurício Macri, que entrou com esse discurso, né? Que vence uma candidata de esquerda, alinhada à Venezuela, o mesmo com o governo Temer. Isso pode abrir terreno para que a esquerda volte, por exemplo, na Argentina, ou isso pode abrir terreno para que as soluções liberais sejam questionadas na economia? Pode. Esse é o dilema da América Latina. E esse pêndulo na América Latina, na verdade, ajuda a criar essa estabilidade econômica de médio e longo prazo. Porque a grande verdade é que a situação fiscal da maior parte dos países da América Latina, inclusive o Brasil, é trágica. Todos os países da América Latina, ou boa parte deles, perderam o bônus demográfico, vão ter problemas na parte previdenciária, vão ter que fazer reformas que são absolutamente impopulares. Ao lado disso, você tem movimentos do cenário internacional que afetam diretamente principalmente países que têm problemas macroeconômicos sérios, como é o caso da Argentina. Então, o Macri teve um desgaste muito grande, muito vinculado, não a uma política econômica que estava correta, mas à fragilidade macroeconômica que não pôde ser recuperada no curto prazo. E ele corre o risco sério de perder o ano que vem. A grande questão é que o peronismo também não tem nomes. Então já se fala de uma terceira via na Argentina, inclusive nesse sentido. No caso do Brasil, nós temos isso, ou seja, o Brasil e outros países que também têm uma crise fiscal muito grande vão ter que passar por ajustes muito sérios. Soluções populistas só pioram isso no médio prazo. Mas é difícil explicar isso para a população, porque o custo das reformas é muito alto em termos políticos e eleitorais. Nós tivemos uma experiência, talvez a única no mundo recentemente, de um candidato de terceira via que conseguiu vencer a polarização esquerda-direita, que foi o Macron na França. Aqui na América Latina não surgiu terceira via nesses países. O Brasil parece que também não consegue caminhar para essa terceira via. Você acha que é possível ainda nessa eleição brasileira uma solução mais de centro, ou nós caminhamos para a definição entre um candidato bem mais conservador e um candidato da esquerda? Primeiro, uma coisa, sobre a França é importante, havia 4 candidatos. Direita, Le Pen,
Direita é direita e uma parte de Le Pen é uma parte direita e uma parte extrema direita. Depois nós tínhamos o candidato do Partido Republicano histórico, digamos, ou seja, nós tínhamos Macron como um candidato colocando-se como totalmente novo, digamos, embora tenha sido ministro de um governo socialista, então podemos chamar Macron como um candidato de centro-esquerda, ou tínhamos centro-direita, Fillon, Macron centro-esquerda e Mélenchon esquerda e extrema esquerda. Então, o quadro é esse. Digamos, então, o que houve, aí vem um ponto decisivo, que acontece no primeiro turno. A extrema incerteza deu um para o centro com outro mais para o extremo. Se tivesse dado, poderia ter dado por mínima, a diferença entre o primeiro e o quarto foram mínimas, por isso a grande incerteza. Poderia ter dado, inclusive, Le Pen contra Mélenchon, o qual teríamos tido uma eleição, um segundo turno super polarizado na França. Aqui no Brasil, por tudo o que indicam as pesquisas, a tendência é fortíssima para a polarização. Entre esquerda e direita. Exatamente. Entre uma força, digamos, que é esquerda e extrema esquerda, que é o PT, a candidata é o PT, e uma força que é direita mais extrema direita, tá? Que é Bolsonaro. Então, essa é a tendência fortíssima hoje para a polarização. E logicamente que isso é algo que torna cada vez mais ingovernável o Brasil. Ou seja, uma sociedade para ser governável tem que ser uma sociedade que conflua para o centro. Mas quando no primeiro turno triunfam as forças mais radicalizadas, pode ter um segundo turno muito radicalizado e muito ingovernável depois, independentemente de quem ganhe. Esta é a tragédia brasileira. A questão, como falava Barral, a questão fiscal é gravíssima no Brasil, de uma gravidade extrema. A queda da produtividade do sistema da economia é gravíssima, exceto o setor do agronegócio e alguns setores de mineria. Faz décadas que isso vem acontecendo. Cada vez mais vamos ficando para trás no mundo. E agora, com a revolução profunda da disrupção tecnológica, das grandes famílias, inteligência artificial, biologia sintética e nanotecnologia, a situação nossa é cada vez pior, cada vez mais atende. O futuro do Brasil é realmente muito precário, muito pobre, está cada vez mais fora do mundo. Como que os Estados Unidos pode ser um ator com Trump agora que impacte as relações na América Latina depois de todas essas eleições que estão acontecendo esse ano? Como pode se estabelecer a relação dos Estados Unidos com a América Latina? O governo Trump, até agora, foi muito marcado pela questão da imigração e da renegociação com o NAFTA. Então, já chegou-se a um bom termo com o México na renegociação com o NAFTA, ainda falta negociação com o Canadá, e o Trump quer mudar o nome do NAFTA, né, que é chamado de USMC. Só mudar o nome ou alguma mudança de impacto mesmo? Não, houve algumas mudanças com relação a exigências de conteúdo nacional dos produtos que vêm do México, algumas questões trabalhistas, mas não houve uma mudança substancial. E nos demais países, principalmente da América Central, temas de imigração e de combate à imigração para os Estados Unidos. Essa foi a agenda do Trump até agora para a América Latina. Houve também algumas iniciativas da área de defesa, mas não se fala, por exemplo, de uma grande iniciativa de acordos dos Estados Unidos com a América Latina. E mais, a depender das eleições agora nos Estados Unidos, das eleições parlamentares dos Estados Unidos, os temas internos podem ser a tônica do restante do governo Trump, ou pelo menos desse primeiro mandato do Trump, o que sobraria pouco tempo para uma agenda da América Latina, já que a agenda internacional dos Estados Unidos tem sido tomada, inclusive, por temas como a Síria, como a Coreia do Norte, etc. Então, não há uma agenda central para a América Latina hoje, você não vê, do governo americano. A tendência disso, eventualmente, é que não há também uma coordenação do que poderia ser o aproveitamento de algumas potencialidades, inclusive de integração econômica. Então, a América Latina tem feito suas próprias iniciativas. Há uma negociação importante entre Brasil e México. Há algumas negociações de aprofundamento das preferências no âmbito da ALAD para os países da América Latina, mas, como eu lhe disse, a própria instabilidade política em vários países, como aconteceu com o Brasil, acaba tornando esses processos sempre reiniciados, porque você tem mudança de atores
e mudança da própria visão política que faz com que esses processos se atrasem. Bom, nosso tempo acabou. Queria muito agradecer a presença de vocês para nos ajudar aqui a entender um pouco desse contexto na América Latina. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever essa entrevista que já está lá na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Você pode sempre entrar em contato com a TV Senado ligando de graça para 0800 61 22 11. Muito obrigado. Continue sintonizado na TV Senado.